Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. É um prazer novamente, apesar de muito tempo, estar falando com a querida igreja. E antes de necessariamente trazer a palavra da mensagem, eu gostaria de trazer uma palavra pastoral. Os irmãos sabem que a gente está vivendo em meio à pandemia, por isso temos que ficar à distância com todos os protocolos. Eu estou aqui na igreja e só estou pregando sem máscara, porque não tem ninguém na igreja neste momento, senão estaria de máscara. Mas assim, mesmo diante dessa crise causada pelo coronavírus, a gente, embora distantes, não estamos ausentes das demandas e das preocupações do Shangri-La. Como os irmãos sabem, já devem ter sido notificados, o Conselho autorizou a transição de seminarista, tendo em vista que o Alexandre termina o curso o ano que vem, e nós estamos trazendo para trabalhar juntos, pelo menos parte do ano, o Arthur, que é colega de turma do Alexandre, que faz parte do presbitério de Campinas, e por isso possivelmente, continuará com a gente com os próximos anos. Isso traz à congregação a possibilidade de uma reclamação antiga, de sempre ter alguém trabalhando ou romper, sempre ter alguém trabalhando ou romper. E pela conversa que nós tivemos com o Arthur, o desejo é que o trabalho ande, cresça, e o Arthur já tem a responsabilidade de ficar um período médio, o segundo ano de trabalho ele já vai estar licenciado, possivelmente no terceiro ou quarto ano de trabalho já vai ser um pastor ordenado, satisfazendo o desejo da congregação também de ter um pastor. Entendemos também que esse momento é um momento especial, um momento diferente, porque na verdade não é simplesmente a mudança do obreiro. Se a gente tem um projeto para o Arthur de médio e longo prazo, se a gente tem um Arthur e a expectativa é que o Arthur seja licenciado e depois pastor e continue trabalhando na igreja, alguns movimentos da igreja precisam acontecer. A igreja vai ter que crescer. A igreja vai ter que ter condições de oferecer as mínimas condições de um pastor, as mínimas condições de trabalho. Então é um momento de engajamento, um momento de oração, um momento de busca do Senhor, direção do Senhor, direcionamento do Senhor, para a gente ver as coisas acontecendo. Eu não vejo a hora dessa pandemia terminar, para a gente poder estar juntos presencialmente, mas enquanto isso não acontece, temos orado constantemente pela vida da congregação, pelos líderes da congregação e pelos irmãos da congregação. Convido a toda a igreja para lermos o Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e o seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu o despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir os juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos no tremor. Beijai-o, o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que neles confiam. Convido a toda
conosco agora no momento de oração. Vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Oremos. Pai amado, santificado seja o teu santo e poderoso nome. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, com o intuito de adorá-lo, exaltá-lo, porque só o dia é devido, Senhor. Em nome de Jesus, aceita a nossa adoração e o nosso louvor. Ora pela tua igreja nesse momento que estamos passando por tantos problemas e tantas necessidades, Senhor. Essa pandemia, com tantas pessoas indo atrás de cristãos, essa cristofobia que estão se falando por aí. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa o teu povo e em nome de Jesus também, ora pela tua igreja aqui, neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos entoar o hino Sinceridade. Vamos todos louvar a Deus. Agradecer pela tua misericórdia, pela tua bondade, Senhor, pela tua salvação nas nossas vidas, Senhor. Sabemos que nós não somos merecedores, que somos pecadores e clamamos, ó Pai, o seu perdão, Pai, porque somos falhos. Por tudo isso nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura de Salmo 148. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre e lhes deu uma lei que não passarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva,
neve e vapores, e vento tempestuoso, que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu, ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Amém. E vamos louvar o Senhor com os cânticos. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício.
cada um de nós a cada dia. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, querido Pai, Senhor, muito obrigada por este momento de louvor, Senhor, de adoração. Receba, Senhor, como um aroma suave, Senhor. Recebe toda a nossa adoração, Senhor, que é devida somente a Ti, Pai. Que o Senhor esteja se agradando, Senhor, e abrindo os nossos corações para a Tua mensagem, Pai. Fala o coração de cada um, Pai, aquilo que temos necessitado, Senhor, saber do Senhor, para os nossos corações, Pai. Abençoe a vida de cada servo teu, Senhor. Tudo que eu oro em nome de Jesus. Amém. A gente tem estudado aqui na igreja sobre o tema Dias Melhores Virão. Nós discutimos sobre as promessas feitas pelos profetas de dias melhores. A vinda de Jesus, e com a vinda de Jesus algumas coisas aconteceram e outras coisas estão para acontecer. A gente decidiu então continuar nas promessas de vida melhor ditas pelo próprio Jesus, e nós falamos aqui sobre
a ressurreição, ou a crucificação, a ressurreição. Mas uma das promessas que Jesus fez para a igreja e deixou para a igreja é uma promessa de sofrimento, de lutas. Na verdade, o evangelista Lucas começa a falar da narrativa de Jesus para o amigo Teófilo, no verso 1:5, dizendo: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Nos dias de Herodes, rei da Judéia. Herodes era romano. Judéia era uma cidade de Israel. Isso implicava que o povo de Israel estava sob o domínio de outro povo. Estava como que servo, como quase que escravo do Império Romano, como conquista do Império Romano. Bem, havia uma expectativa dos judeus e dos próprios discípulos que o Messias viesse e libertasse o povo dos romanos, aliviando o seu sofrimento. A perspectiva era uma perspectiva sociológica, política, e não simplesmente uma perspectiva espiritual. Olha o que dois discípulos, depois da morte de Jesus, conversavam entre si e conversavam com Jesus sem dimensionar que era Jesus. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ora, nós esperávamos que fosse ele a quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Havia no coração dos discípulos, no coração do povo de Israel, a expectativa que Jesus fosse para Jerusalém, se tornasse rei, libertasse o povo do Império Romano, trouxesse liberdade política e social ao Império Romano, mas, no entanto, Jesus passa pelo sofrimento, pela morte, pela cruz, e, na verdade, nem os discípulos tinham a dimensão de que ele cumpriria a promessa que ressuscitaria. Mas, quando olhamos para Jesus, Jesus tem uma outra perspectiva. Jesus se apresenta ao seu povo e aos discípulos como um servo sofredor. Lucas 9:22 diz, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Ora, não bastasse Jesus ter se apresentado como um servo que iria sofrer, ele afirma aos discípulos que eles também passariam por aflições, logo por sofrimento. João 16:33 está escrito: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, conversando com seu discípulo Timóteo, ele afirma em 2 Timóteo 3:12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A Bíblia não nega a realidade do sofrimento. A Bíblia não nega, seja por Jesus, seja pelos apóstolos, seja pelos ensinos bíblicos, de que havia uma promessa de que os discípulos de Jesus passariam por sofrimento. Mas o que a Bíblia ensina sobre o sofrimento? Quais são as causas do sofrimento? Nós temos alguma coisa a aprender com o sofrimento? E existe a promessa que o sofrimento terá fim? Quando olhamos para a Bíblia, ela dá pelo menos 3 informações da origem do sofrimento. E a primeira origem do sofrimento é por decisões erradas que nós tomamos. A Bíblia mostra, a Bíblia declara, a Bíblia afirma que por várias vezes o povo de Israel, os filhos do Senhor, a igreja,
passa por sofrimento sem nenhuma relação necessariamente com compromisso com o rei. Simplesmente porque toma decisões erradas. Opta por fazer coisas que Deus havia dito para não fazer. Não tem sabedoria em decisões do dia a dia e por isso sofre. Um exemplo disso, Salomão. Quando o povo de Israel vai entrar na Terra Prometida, Deus havia falado que eles não deveriam se casar com as pessoas daquela terra, daquele país, porque isso iria fazer com que o povo corrompesse a adoração a Deus. E olharia para os outros deuses, seriam tentados a adorar outros deuses. E por isso, a orientação de Deus é não se casem e não deem seus filhos e filhas em casamento com os povos da terra de Canaã. Na verdade, o povo se adentra, ele é tentado, muitas vezes é derrotado, como no caso de Balaão, com as mulheres moabitas. O reino é estabelecido, Davi estabelece o reino, o rei segundo o coração de Deus, e Salomão, que perde sabedoria, se torna o maior rei daquela época. Um homem poderoso, um homem capacitado, um homem que tinha sabedoria de todas as áreas da natureza e de Deus. Mas olha o que acontece com Salomão. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. 1 Reis 11, os 4 primeiros versículos. O texto relata que Salomão, por ter fama, por ter poder, por ser conhecido, por ter adquirido um exército poderoso, por ter conquistas poderosas herdadas por seu pai, as nações vinham e queriam fazer aliança com Salomão. E fazia parte da cultura política que quando um rei fazia uma aliança com outro rei, o rei que estava submetendo a liderança do rei maior entregava uma de suas filhas por casamento. E o Egito fez aliança com Israel. Salomão casa-se com a filha de Faraó e casa com a filha de muitos outros reis. Alguns poderiam dizer, mas pastor, era uma questão política, era a cultura da época, como ele iria fazer isso? Deixar de cumprir um protocolo político e não se casar com as filhas. Era isso que Salomão deveria fazer. Prezado rei do Egito e de outras nações, eu não poderia me submeter a um casamento porque o Deus que me deu toda a sabedoria me impediu disso. E por ele ceder, talvez sutilmente, não com a perspectiva de se corromper, o texto fala que com o passar do tempo, o coração dele é corrompido e ele adora outros deuses. Na verdade, nós não temos relatos que falam da vida de Salomão que dizem do seu arrependimento em relação a Deus. Nós não temos conhecimento se o distanciamento de Salomão de Deus e das coisas de Deus o trouxe de volta arrependido por suas decisões. Então, muitas vezes, as decisões erradas que nós tomamos são decisões políticas, sociais, são decisões que nós tomamos de acordo com uma necessidade de normas do emprego, e aí a gente cede a uma mentira, aí a gente cede a uma ilegalidade, aí a gente
tem que vender sem nota para poder ter o lucro necessário. E nós começamos a tomar decisões que desagradam a Deus, que Deus pesa a mão e que vai fazer com que essas decisões erradas nos tragam sofrimento. Um outro exemplo disso é o próprio Davi. Nós lemos em Samuel, decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon, sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe a Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem ela, e ela veio, e ele se deitou com ela, e tendo-se purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. É interessante que Davi, que era pai de Salomão, ele toma uma decisão muito mais direta, de errar, de fazer o que desagradava a Deus, não tentando não pecar, mas ele deliberadamente decidiu pecar e por isso trouxe consequências enormes ao seu reino. Seus filhos brigaram pelo poder, houve revolta, o irmão matando o irmão abusando da irmã, tudo isso por consequência do pecado. E o autor de Samuel, ele é claro em dizer, olha, chegando no tempo dos reis saírem à guerra, Davi ficou em Israel. Davi não estava onde deveria estar. E toda vez onde nós estamos, onde não deveríamos estar, isso traz consequências para a vida da gente, isso faz com que nós tomemos decisões erradas e façamos coisas que desagradam a Deus. Todas as vezes em que o povo está em guerra, está trabalhando para o reino e a gente está descansando à tarde, tirando o cochilo, levantando e olhando para as coisas, para as oportunidades que surgem aos nossos olhos, o nosso coração é levado a desobedecer a Deus. Isso acontece com Davi e isso traz consequências tremendas à vida de Davi e ao reino que o Senhor lhe havia dado. Por isso, repense nas decisões que você tem que tomar na sua vida. Seja com a família, seja no trabalho, seja onde quer que seja. Não desobedeça a Deus. Não tome decisões pensando numa realidade temporal, se esquecendo das coisas eternas. A segunda maneira que a Bíblia fala de sofrimento é quando Deus faz uma poda na vida e no coração da gente. Não tem a ver com pecado. Quando passamos por problemas, a primeira questão que nós devemos pensar é exatamente no pecado. Existe algo que eu estou fazendo que tem desagradado a Deus? Mas se nós analisamos, avaliamos o nosso coração e percebemos que não existe um pecado direto da parte da gente em relação a Deus, a pergunta é: Deus, o Senhor está trabalhando com a minha vida? O que o Senhor tem como propósito? O Senhor está me treinando? O Senhor está me amadurecendo? O Senhor está fazendo que eu reflita sobre uma atitude para que eu melhore a minha atuação diante do Senhor? Quando nós vemos na Bíblia, eu gostaria de citar 2 exemplos dessa perspectiva. A primeira de Jó, capítulo 1, 2, diz o texto que Deus estava no seu trono, o diabo estava vindo de um passeio, e Deus conversa com ele: Satanás, você viu Jó, meu servo, homem fiel e temente a Deus? Satanás fala assim: Deus, é fácil te obedecer quando a pessoa tem saúde, tem dinheiro, tem família, tem reconhecimento social e político. Tira isso para ver se o amor que ele tem ao Senhor não está diretamente relacionado aos benefícios que o Senhor tem dado a ele. Olha só a questão que Satanás levanta. Ricardo Barbosa, ele tem um livro que trata essa questão, onde avalia
que nós devemos obedecer por Deus ser Deus e não porque nós somos beneficiados por esse Deus. E Deus permite que o diabo toque em sua família, na sua riqueza, na sua saúde. E é interessante que, diante de todas as situações, Jó continua temendo a Deus. No final do livro, Deus dá muito mais riquezas, muito mais poder a Jó. Simplesmente, por sua soberana vontade, ele poderia não dar, mas dando a plena consciência que Jó teria uma nova dimensão. Jó havia ensinado e aprendido para a sociedade existente que temer a Deus implica em temer a Deus pelo que ele é e não pelo que ele faz. O segundo exemplo é José do Egito. Ele é odiado pelos irmãos, ele é rejeitado pelos irmãos, ele é vendido pelos irmãos, ele é fiel a Potifar e mesmo assim vai parar na prisão, ele interpreta sonhos e mesmo assim continua na prisão, e só muito tempo depois ele descobre, ou ele tem a dimensão, que Deus o havia colocado no Egito com um objetivo maior de sustentar a sua família e de manifestar a glória de Deus ao povo do Egito. Alguns sofrimentos pelos quais nós passamos, nós não entendemos, mas é Deus amadurecendo o coração da gente, trabalhando no coração da gente, para que a gente possa ser melhor, para que nós possamos ser melhor. Às vezes, nós reclamamos de algumas situações e não paramos para discernir e para aprender que essas situações estão preparando a gente para situações da vida em que nós seremos bem-sucedidos se aprendermos agora. Quando temos irmãos que abusam da nossa paciência, a gente não entende que é Deus treinando a vida e o coração da gente para a gente ter paciência na vida, e isso vai ser aplicado em todos os momentos da vida da gente. E o terceiro motivo pelo sofrimento é por causa da nossa fidelidade a Deus. Foi exatamente nessa perspectiva que trabalhamos na introdução das promessas de Jesus, do apóstolo Paulo, dizendo que todos aqueles que querem viver piedosamente no Senhor serão perseguidos. Jesus foi perseguido porque ele criticava a hipocrisia, porque ele falava contra a mentira, ele falava contra o adultério do coração, contra a ganância, contra o dinheiro. E isso trouxe consequências à vida dele, muito embora ele tivesse o poder de fazer a justiça e não ser injustiçado. Mas a Bíblia fala que quando somos fiéis e obedientes a Jesus, estamos sujeitos ao sofrimento. Estevão é o exemplo real disso. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Essa perseguição de Estevão o leva à morte. E leva toda a igreja a sofrer com essa atitude. Na verdade, a única coisa que Estevão havia feito é pregar o evangelho, fazer sinais, prodígios, curas, anunciar que Jesus era o Messias, que Jesus havia morrido pelos pecados de toda a sociedade, e isso o leva à morte. Quando a gente analisa a vida dos discípulos, vários deles morreram, e alguns na cruz. Pelo menos 2 deles disseram que não queriam ser crucificados de pé, mas de ponta cabeça,
porque eles não se consideravam dignos de morrer na mesma circunstância que o mestre havia morrido. A igreja primitiva, Saulo consentia na sua morte de Estevão, e naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, e alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto por ele. Toda a igreja sofria. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere, inclementes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Simplesmente por obedecerem à palavra, a igreja foi perseguida. Por serem discípulos fiéis de Jesus, foram perseguidos. E a gente tem que entender que quando nós somos discípulos fiéis de Jesus, seremos perseguidos, desprezados, questionados, seremos mal entendidos, mal interpretados, poderemos perder o emprego, poderemos perder algum conforto, mas fazemos isso porque amamos a Jesus. Qual deve ser, então, o nosso sentimento? Olha o que acontecia com os apóstolos. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles se sentiram felizes porque sofriam por causa do nome de Jesus. Pedro diz na sua carta: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados, pois porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. E Tiago termina em qual deve ser a nossa expectativa, dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, nosso sentimento deve ser de aprendizado, de alegria por estarmos no caminho certo diante de Jesus. E nós devemos estar alegres porque, através do sofrimento, nós somos amadurecidos e tornados cada vez mais à semelhança de Jesus. Mas, pastor, até quando durará o nosso sofrimento? Apocalipse 21, de 3 a 5, diz: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O que Jesus nos promete é que sofreremos até que ele volte, seja restaurado o reino e viveremos a eternidade, tendo a presença plena e concreta de paz, de alegria, por vivermos na presença de Jesus quando ele virá em glória, instaurará o seu reino, restaurará o seu reino e viveremos eternamente com ele. A Bíblia ensina, então, que sofrimento faz parte da caminhada cristã. Devemos avaliar o porquê sofremos, redirecionar a nossa vida, abrir o nosso coração para um aprendizado ou encher o nosso coração de alegria, porque Jesus nos tem abençoado e temos vivido como ele. Deus o abençoe, Deus te dê uma excelente semana, que você viva de maneira muito rica na presença do Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por esse tempo, por tua palavra, por esse culto, e pedimos que o Senhor derrame sobre nós graça e misericórdia. Que teu Santo Espírito nos abençoe e nos guarde
que o Senhor abençoe a tua igreja. Nesse momento de sofrimento causado pelo coronavírus, dá-nos discernimento, maturidade e dá-nos a possibilidade de sermos testemunhas de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que as ternas consolações do poder do Espírito repousem sobre vós, povo dele, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos e queridas. Uma boa semana para todos.